O YouTube começou a desmonetizar vários canais, acusando eles de produzir conteúdo inautêntico. E muita gente está dizendo que a plataforma está perseguindo os canais de IA, principalmente os famosos canais Dark, ou seja, canais que usam narração, roteiro e demais automações que precisam utilizar a IA para sobreviver aos canais. Mas pensa comigo, por que o YouTube realmente faria isso? Se esses vídeos de canais Dark, vocês veem aí muitos que dão milhões de visualizações e geram receita para a plataforma, ou seja, geram receita com anúncios principalmente. Então por que o YouTube começaria a punir esses criadores do nada utilizando esse conteúdo? A resposta pode ser muito pior do que você imagina, porque o YouTube ele pode não querer fazer isso, mas ele pode estar sendo obrigado por lei a fazer isso, e é exatamente isso que a gente vai entender no vídeo de hoje, o que está acontecendo com essa queda da monetização dos canais Dark. Bom, rapaziada, nos últimos meses, diversos criadores começaram a relatar que a monetização simplesmente dos canais está totalmente cortada, principalmente dos canais Dark, ou seja, vídeos classificados com conteúdo inautêntico, canais inteiros perdendo a monetização que antes era muito boa, alguns até 20, 30, 40 mil reais por mês, e remoções e punições de canais, e em casos mais graves até deletar o canal. E o detalhe é que isso não está acontecendo com vídeos que são claramente feitos com IA. Às vezes pessoas que realmente se dedicam com canais Dark, se dedicam com toda a estrutura do canal, tanto narrativas, tanto roteiro, tudo, e as pessoas estão sendo totalmente desmonetizadas. Então a pergunta que fica pra gente é: por que o YouTube está querendo totalmente acabar com todos os canais feitos com IA, e por que ele não passa limpo os canais que realmente tem esse conteúdo chamado inautêntico? O que a gente precisa entender é que o que está por trás disso é uma lei da União Europeia, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Rapaziada, a União Europeia aprovou o chamado AI Act. O que seria isso? Seria uma das primeiras grandes legislações do mundo voltado totalmente para a inteligência artificial. E dentro dessa regulação existe um ponto muito importante: as plataformas digitais, as que vocês conhecem, passam a ter obrigações maiores para identificar e sinalizar esses conteúdos gerados ou alterados por IA, para preservar principalmente o usuário. Ou seja, essa lei ela quer preservar você. Então, na prática, essas empresas que você está vendo aí, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todas essas empresas valem para a legislação a partir de agora. Ou seja, essas empresas elas precisam demonstrar que conseguem lidar com esse novo cenário de IA em larga escala e não só deixar a IA invadir todas as plataformas. Ou seja, não basta só criar essas ferramentas de IA, eles precisam mostrar para a lei, né, principalmente na Europa, que esses sistemas são capazes de detectar e classificar esse tipo de vídeo e principalmente o tipo de conteúdo gerado por IA. E aí é que começa a fazer sentido. Porque o YouTube de uma hora para outra começou a banir os canais, e é muito por causa desse tratado, digamos assim, essa nova legislação. Então o YouTube ele está correndo para poder provar para a legislação que ele ainda continua tendo conteúdo humano, às vezes conteúdo editado com IA, mas que esse conteúdo ele consegue realmente ser autêntico, digamos assim. E agora a gente vai entender por que isso afeta os famosos canais Dark, principalmente o com o que eu já falei aqui, porque esses canais que mostram o rosto, eles foram os primeiros grupos realmente a incorporar essa IA em massa, principalmente os canais Dark no caso, porque muitos deles usam a narração, eles usam a narração de uma voz totalmente voltada para a inteligência artificial, eles usam os roteiros deles, muitos deles são voltados com inteligência artificial, a animação, ou seja, basicamente 99%, se não 100% dos canais são feitos por IA. E esse canal aqui, por exemplo, que eu tô falando com vocês sabem, e eu espero que vocês sabem que eu, por exemplo, não sou uma IA. E o conteúdo que vocês veem aí, por muitas vezes, não é que esse conteúdo seja ruim, mas ele fere as diretrizes dessa nova lei. Então é por isso que esses canais Dark, eles estão totalmente virando alvo dessa nova fiscalização do YouTube. E aqui entra uma tecnologia muito importante que a gente vai entender o papel dela, que é a SynthHid. Eu estou botando aí na tela para vocês. É uma nova plataforma, uma nova tecnologia do próprio Google, e o SynthID, né, que chamam, funciona como uma espécie de marca d'água invisível para conteúdos gerados por IA. Ou seja, essa tecnologia ela pode ser inserida principalmente em imagens, áudios, vídeos e qualquer tipo de conteúdo que pode ou não ser gerado principalmente por IA, e até em textos, dependendo da
da fiscalização, ou seja, é uma tecnologia que vai ajudar a fiscalizar esses conteúdos, principalmente que são gerados por IA. Essa marca d'água, gente, ela não aparece para o usuário comum, tá? Mas ela pode ser identificada por sistemas da própria empresa, ou seja, vamos entender um pouco mais ela agora. Se uma imagem ou um áudio ela foi criada por uma ferramenta de IA compatível com esse Scient ID, a plataforma ela consegue reconhecer isso com muito mais facilidade do que antes, que não tinha, principalmente na época dos canais Dark, que faturavam muito, ou seja, não tinha nenhum tipo de fiscalização. E esse tipo de tecnologia ele pode se tornar uma peça central em um mundo onde as plataformas precisam provar que elas sabem rastrear quais conteúdos são feitos por IA ou não. E agora a gente vai entrar aqui numa das teorias mais polêmicas que está rolando por aí, que é uma hipótese levantada por alguns criadores e analistas do mercado. E se o YouTube estiver conectando cada vez mais o sistema de recomendação com o sistema de moderação? Ou seja, em outras palavras aqui, o mesmo algoritmo que decide se um vídeo vai ser recomendado para milhões de pessoas, ele pode também estar ajudando a identificar se aquele vídeo ele pode ser considerado inautêntico, ou seja, principalmente usado por IA. Essa hipótese ela ajudaria a explicar principalmente por que alguns canais dizem estar sofrendo punições, mesmo sem produzir conteúdo fraudulento ou totalmente voltado por IA. Ou seja, talvez esse sistema ainda precisa ser ajustado. Muitas pessoas podem alegar que não, mas eu não uso conteúdo com IA e o meu canal ele está caindo nessa nova tecnologia do Scient ID. Pode, assim, a tecnologia ainda está no começo, ou seja, para a gente começar a entender esse cenário muito mais amplo, essa tecnologia ainda tem que evoluir bastante. E é por isso que essa tecnologia está errando tanto. Toda grande mudança de algoritmo costuma gerar esses efeitos. Quando o YouTube muda a forma de recomendar os vídeos, classificar ou revisar, vários canais podem ser impactados mesmo sem fazer nada de errado. Ou seja, se o seu canal ele está com baixa visualização ou está caindo nesse conteúdo inautêntico, pode ser exatamente isso. A plataforma pode estar tentando identificar no seu canal esse conteúdo de IA em larga escala. E não é só no seu canal, tá? É literalmente no canal de qualquer pessoa, até canais legítimos, canais que fazem vídeos originais, que realmente colocam a cara para fazer um conteúdo bom e às vezes estão caindo nesse banimento, digamos assim, no YouTube. E agora eu vou falar um pouco dos nichos que já estão sendo atingidos por essa tecnologia. Segundo alguns relatos que está sendo discutido no mercado, essas ações não estariam acontecendo totalmente de forma aleatória, tá? Não é que o YouTube ele vai chegar no seu canal, eu acho que esse canal ele pode ser gerado por IA, então vou banir. Não, eles parecem vir em ondas, ou seja, atingem nichos específicos em alguns momentos diferentes. Entre alguns formatos que já estão comentados, eu vou ler na minha colinha aqui, ó. Política, notícias de celebridades, saúde, religião, histórias geradas por IA, ou seja, aquelas histórias de bebê ou de animalzinho, ou seja, das frutas, aquelas que conversam, avatares artificiais, animações 2D e vídeos de faceless, né, de canal Dark ali, com uma estética muito repetitiva. E o motivo ele é simples, esses nichos eles costumam ter um grande conteúdo gerado por IA e produzidos em muita escala, ou seja, muitas vezes esses modelos desses canais Dark, eles têm roteiro, eles têm voz, eles têm os vídeos totalmente gerados por inteligência artificial, ou seja, o YouTube ele fez uma limpa, percebeu quais eram os canais que tinham essa maior endereço para o conteúdo artificial e, obviamente, está começando a banir totalmente esses canais. Então, a preocupação para quem usa IA e que fica a partir de agora é que usar IA no seu vídeo do YouTube vai deixar de ser permitido? Essa pode ser uma grande dúvida que vocês podem deixar nos comentários. E não, o próprio YouTube ele segue investindo em ferramentas de inteligência artificial, tá? O único problema dele é com esses canais de simplesmente muita larga escala que usam apenas conteúdo voltado para a inteligência artificial. Ou seja, o problema aqui não é usar a IA, o problema é quando o conteúdo não é claramente sinalizado para o porquê ele vai passar, ou o conteúdo ele é totalmente massificado e repetitivo. Você posta 100 vídeos por dia de uma mesma forma, da mesma voz, então é tudo
automatizado dentro de roteiro, vídeos, etc. Então, se você tem um canal e está com medo de, não, nossa, Lucas, agora acabou, a IA vai dominar tudo e, pô, eu não vou conseguir mais gravar meus vídeos. Não, a tendência não é que acabe os canais, a tendência é que o YouTube, obviamente, fiscalize melhor todo o algoritmo. E agora, o que os criadores, né, o que os criadores brasileiros, o que você deve fazer? Se você tem ou pretende criar um canal Dark no YouTube de 2006, você precisa passar por alguns crivos, né, alguns critérios para que você possa, obviamente, iniciar o seu canal e ser monetizado com aquilo. Primeiro, não trate a IA como um atalho para produzir qualquer coisa em volume. Isso já falei aqui para vocês. É muito importante também você entender o que você pode fazer para melhorar o canal, ou seja, a sua análise crítica. Ou seja, usar uma IA como uma ferramenta, não como substituta que vai substituir você e aí tá, agora eu vou ficar aqui com renda passiva e tal. Não, você tem que desenvolver a sua própria habilidade de ou falar com a câmera, ou se for no canal Dark, você mesmo editar, você mesmo fazer a sua pesquisa, você mesmo fazer o seu storytelling, o seu roteiro ali para gravar. Às vezes você mesmo gravar com a sua voz, isso pode ser importante também para o YouTube reconhecer que não é uma voz gerada por IA, e também uma linguagem que realmente não pareça com IA e evitar formatos totalmente que já estão padronizados com IA. Você tem que ficar muito mais atento do que antigamente. Que antigamente qualquer pessoa podia postar alguma coisa com IA e simplesmente passaria no crivo, pegava milhões de visualizações, monetizaram muitos canais, ganharam dinheiro por muito tempo, mas agora essa mamata, digamos assim, acabou. Agora você está muito mais vulnerável ao algoritmo do YouTube. Ou seja, qualquer coisa que você postar que seja muito genérico e que vai ferir essas políticas da plataforma, cara, simplesmente você vai ser expurgado da plataforma. Então é como se o jogo tivesse mudado. Em vez da IA dominar, agora você vai ter que usar a IA como uma ferramenta para que ela te ajude na produção dos vídeos, mas você ainda vai ser o principal ali do canal, o principal dono que vai realmente regir. É como o maestro que vai regir ali o seu coral. Então, bom, assim, depois de tudo que a gente ouviu aqui, o que está acontecendo com o YouTube de 2006 vai ser uma virada enorme para toda a economia, principalmente dos canais Dark. Então não é que a IA vai acabar esses canais, muito pelo contrário. A IA ela vai continuar crescendo ao longo do tempo, tanto em canais Dark quanto em canais que realmente mostram o rosto, mas as plataformas agora precisam provar que conseguem controlar, identificar e fiscalizar esse tipo de conteúdo. E nesse processo muitos criadores vão rodar e muitos criadores já estão rodando. Então a mensagem principal que fica nesse vídeo é: não construa um canal baseado totalmente em inteligência artificial. Tenha o seu crivo, construa o seu canal com um valor real. Mesmo que você use IA na produção, coloque o seu toque humano ali, seja a sua voz, seja o seu roteiro, porque o futuro não pertence a quem simplesmente vai produzir mais rápido em larga escala. Ele pertence a quem entender que a tecnologia ela é uma ferramenta para que você seja o astro, o principal do seu canal. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa nos comentários aqui o que você está achando também de tudo isso que está acontecendo no YouTube e como isso pode afetar o seu canal também. E se você aprendeu alguma coisa que você vai usar aqui, eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. E aproveita e já se inscreve no canal também. Tamo junto, é só o começo.